O neo-xamanismo é uma manifestação espiritual que resgata e reinventa antigas práticas xamânicas de povos indígenas e tradições ancestrais do mundo. Se intensificou nas últimas décadas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, refletindo um anseio por reconexão com a natureza, com o sagrado e com o autoconhecimento. Em um mundo cada vez mais tecnológico, urbano e fragmentado, o neo-xamanismo é um retorno às raízes espirituais da humanidade, promovendo uma reconciliação entre o ser humano e os mistérios da existência por meio de práticas de cura, expansão da consciência e contato com o invisível. Historicamente, o xamanismo é uma das formas mais antigas de espiritualidade conhecidas pela humanidade. Há evidências arqueológicas de práticas xamânicas datadas de mais de 30 mil anos, encontradas em pinturas rupestres, vestígios de rituais e objetos cerimoniais em diversas regiões do planeta. Apesar da diversidade cultural entre os povos que praticavam o xamanismo, desde os siberianos e mongóis até os aborígenes australianos, passando por africanos, ameríndios e nativos norte-americanos, existem elementos comuns que conectam essas tradições. O xamã é o mediador entre o mundo visível e o invisível, entre os humanos e os espíritos da natureza, entre o ordinário e o extraordinário. Ele é curandeiro, visionário, contador de histórias, psicopompo e guardião dos saberes ancestrais. Através do transe induzido por danças, ritmos, jejum, isolamento ou uso de substâncias psicoativas, o xamã acessa outras realidades para buscar cura, conhecimento ou proteção para sua comunidade. Com o avanço da colonização, da modernidade e do pensamento científico, muitas dessas tradições foram reprimidas, demonizadas ou esquecidas. A espiritualidade passou a ser dominada por religiões organizadas, e os saberes indígenas foram marginalizados. Contudo, no século XX, especialmente nos anos 1960 e 1970, um novo movimento de contracultura e espiritualidade alternativa começou a emergir, influenciado por filosofias orientais, pela redescoberta dos enteógenos como o LSD, a psilocibina e a ayahuasca, e pelo interesse renovado por culturas nativas, nasce o que hoje conhecemos como neo-xamanismo. Um dos principais impulsionadores desse renascimento espiritual foi o antropólogo americano Michael Warner, que, após suas experiências com os povos indígenas da Amazônia peruana, sistematizou o chamado xamanismo universal ou core xamanis. Warner percebeu que havia práticas comuns a várias tradições xamânicas espalhadas pelo mundo e propôs um conjunto de técnicas espirituais que poderiam ser praticadas por qualquer pessoa, independentemente de sua origem cultural. Entre essas técnicas, destaca-se a jornada xamânica, um estado alterado de consciência induzido por tamborilar rítmico, no qual o praticante pode encontrar animais de poder, espíritos auxiliares ou visitar os mundos inferior, médio e superior, uma espécie de geografia espiritual presente em diversas mitologias. A jornada xamânica é uma das práticas mais centrais do neo-xamanismo. Durante esse transe, o praticante entra em contato com realidades não ordinárias para obter respostas, curas ou revelações. Muitas vezes, essa jornada é feita com o auxílio de instrumentos tradicionais como tambores, maracás, flautas ou cantos cerimoniais. Em alguns contextos, também se utiliza o uso ritual de plantas sagradas como o peiote, o rapé, o cambo e a própria ayahuasca, cuja popularização no Ocidente tem crescido exponencialmente nas últimas décadas. Essas substâncias, chamadas de enteógenos, do grego gerar o divino dentro, são utilizadas não com fins recreativos, mas como sacramentos que facilitam a expansão da consciência e o encontro com o divino. O neo-xamanismo, entretanto, não se limita à reprodução literal das práticas indígenas. Ele incorpora elementos de diversas fontes: astrologia, alquimia, cabala, psicologia junguiana, yoga, reiki, meditação transcendental, cristais, aromaterapia, runas, tarô e até elementos da cultura pop. É um campo fértil para a criatividade espiritual e a busca interior, sendo moldado conforme as necessidades individuais de cada praticante. Essa liberdade, porém, levanta discussões importantes. Muitos antropólogos e representantes indígenas criticam a superficialidade com que certos rituais sagrados são apropriados ou comercializados. Há, inclusive, o debate sobre o xamanismo de plástico, um termo usado para se referir à prática de indivíduos não indígenas que se auto-intitulam xamãs sem o devido preparo, conhecimento ou legitimidade espiritual. Essas críticas convidam à reflexão sobre a ética espiritual, o respeito às tradições e a diferença entre inspiração e apropriação. Ainda assim,
não se pode negar que o neo-xamanismo tocou profundamente milhares de vidas. Para muitos, ele representa uma porta de entrada para o autoconhecimento, o despertar espiritual e a reconexão com a Terra. Em tempos de crises ambientais, sociais e existenciais, ele resgata o princípio da interconexão, lembrando que o ser humano não está separado da natureza, mas é parte integral de um todo sagrado. A visão animista, que considera que todos os seres possuem espírito, inclusive pedras, rios, ventos e estrelas, ganha nova força nesse contexto, oferecendo uma alternativa à visão mecanicista da ciência moderna e ao niilismo espiritual de parte da sociedade contemporânea. Outro aspecto fascinante do neo-xamanismo é sua linguagem simbólica. Animais de poder, como o lobo, a coruja, o urso ou a serpente, representam qualidades arquetípicas que o praticante pode incorporar ou compreender como partes de si mesmo. O tambor xamânico, por sua vez, é considerado o cavalo do xamã, o veículo que o conduz aos outros mundos. A fumaça das plantas sagradas limpa os corpos sutis e prepara o campo energético para o ritual. Cada gesto, cada objeto e cada canto carrega um significado profundo e atua no plano energético e psicológico. A espiritualidade no neo-xamanismo é vivencial, intuitiva e direta. Não exige intermediários, dogmas ou escrituras sagradas, pois considera que cada ser humano pode se conectar com o divino por si mesmo, desde que com respeito, intenção clara e coração aberto. Nos últimos anos, tem crescido também o interesse científico pelo potencial terapêutico do neo-xamanismo. Pesquisas acadêmicas em psicologia transpessoal, neurociência e psiquiatria vêm investigando como a jornada xamânica e o uso ritual de enteógenos podem auxiliar no tratamento de traumas, depressão, ansiedade, vícios e outras condições emocionais. O conceito de cura espiritual ganha novo sentido. Não se trata apenas de tratar o corpo ou a mente, mas de restaurar o equilíbrio da alma, algo que o xamanismo tradicional sempre buscou. Há ainda um elemento de reconciliação entre masculino e feminino no neo-xamanismo. Enquanto muitas religiões patriarcais suprimiram o feminino sagrado, o xamanismo moderno resgata a figura da Mãe Terra, das deusas da fertilidade, das curandeiras e guardiãs do conhecimento herbal. Rituais de lua cheia, círculos de mulheres, bençãos do útero e práticas de reconexão com o ciclo menstrual se tornaram comuns em círculos neo-xamânicos, fortalecendo o vínculo entre espiritualidade e corpo. Apesar das críticas e controvérsias, o neo-xamanismo continua em plena expansão. Cerimônias de ayahuasca, festivais de espiritualidade, retiros de silêncio, rodas de tambor, oficinas de respiração holotrópica e cursos de xamanismo se multiplicam ao redor do mundo. A internet e as redes sociais também colaboram para sua divulgação, embora nem sempre com o devido cuidado e profundidade. No entanto, para muitos praticantes, essas experiências são transformadoras, despertando memórias ancestrais, curando feridas emocionais profundas e trazendo um novo sentido para a vida. Ao buscar inspiração nas tradições ancestrais e adaptá-las ao contexto moderno, o neo-xamanismo se apresenta como uma resposta espiritual legítima às crises da contemporaneidade. Ele não pretende substituir as religiões ou sistemas espirituais clássicos, mas oferecer uma alternativa experiencial, ecológica e intuitiva para aqueles que sentem o chamado do sagrado de forma livre. É uma via de espiritualidade viva, orgânica e em constante transformação, onde cada jornada é única, cada rito é pessoal, e cada visão carrega um mistério profundo a ser desvendado.